Questão 56 da seção 1.1 do capítulo 1. Encontre uma expressão para a função cujo gráfico é a curva dada. Essa daqui é a curva dada. Eu já escrevi algumas coisas aqui em azul por cima. E olhando pela imagem, eu imagino que os pontos extremos, aqui esses dois pares ordenados que eu marquei, estejam incluídos nessa curva. Aqui a questão não deixou bem claro, poderia ter deixado uma bola fechada desse jeito ou uma bola aberta. Não deixou, então eu vou incluir. Eu separei logo nessas três partes, onde eu vou poder individualmente, em cada uma delas, usar apenas uma expressão. Então vai ser uma expressão para cá, uma aqui e a outra expressão aqui. Eu chamei de F1, F2 e F3 e já escrevi logo essa estrutura aqui. Uma função de x dada em sentenças. Vai ser a expressão F1 se o x estiver em um determinado intervalo aqui do domínio, F2 para outro intervalo e F3 para esse intervalo aqui. E eu tenho que escrever aqui quais serão esses intervalos, de forma inequívoca. Então, eu vou incluir o menos 4 no intervalo aqui de validade da expressão F1. Para fazer isso, eu coloco que o x está entre esses dois extremos. Então, aqui eu decido, se eu colocar o igual aqui, significa que eu estou considerando que o x igual àquele número está nessa expressão. Então aqui eu coloquei menos 4 menor ou igual a x. Aqui eu não tenho dúvida desse igual aqui. Agora, para o x igual a menos 2, aqui é 0, menos 1, menos 2. Aqui eu escolho se eu vou colocar nessa expressão F1 ou na expressão de F2. Eu escolhi colocar na F1. Então, eu coloquei aqui menor ou igual a menos 2. Então, para x, entre menos 4 e menos 2, incluindo menos 4 e menos 2, eu vou usar a expressão F1. Se eu fiz isso, quando eu for delimitar o F2, ele vai começar aqui do x igual a menos 2, mas eu já não posso mais colocar a igualdade. Então, eu fiz assim, F2 se o menos 2 é menor do que x. Então, aqui eu não coloquei a igualdade, menor ou igual. Só coloquei menor, porque o igual já está aqui. Então, quando eu quiser avaliar exatamente x igual a menos 2, eu não vou ter dúvidas que eu vou usar o F1. Na verdade, isso não seria um grande problema porque eles dão o mesmo valor. Mas nem sempre vai ser assim. Então, eu não posso pegar o mesmo domínio e dar duas expressões diferentes para ele. Pegar o mesmo elemento do domínio, né? Então, eu decidi não incluir nem o menos 2, nem o 2, como eu fiz aqui, e incluir no F3 se o x estiver entre 2 e 4, incluindo 2, incluindo 4. Essa daqui é uma parte importante da solução. Feito isso, agora eu vou atrás de F1, F2 e F3. F1, essa parte, pode ser modelado por uma função afim, do tipo ax mais b, onde A, aqui eu já posso olhar para essa curva e perceber algumas coisas. Por exemplo, o A vai ser negativo, porque está decrescendo. O B também vai ser negativo, porque um prolongamento desse segmento de reta vai intersectar o eixo Y na parte negativa. Então, sabendo disso, eu posso começar a encontrar o A e o B, esse A e esse B, e comparar se realmente eu não errei nenhuma conta no meio do caminho. Vai dar isso que eu falei. Ambos negativos nesse caso. Então, o A ele é encontrado fazendo a variação em Y sobre a variação em X. Então, eu escolho dois pares ordenados para fazer isso. Então, vai ser esse e esse. Em Y vai ser 0, menos 3. E em X vai ser menos 2, menos 4. Menos 2, menos 4. Aqui dá menos 2 mais 4, que dá 2. E aqui dá menos 3. O A deu negativo, conforme previsto. Agora eu substituo o A aqui. E agora eu já tenho uma expressão um pouco mais avançada. Então, menos 3 meio de x mais b. Para encontrar o b, eu avalio em um par ordenado que eu conheço. Então, posso escolher qualquer um. Vou escolher esse daqui. Menos 2, 0. Então, quando eu aplico F1, que eu tenho até agora, em menos 2, eu substituo x por menos 2. Escrevo aqui mais b.
Por outro lado, eu sei que f1 aplicado em menos 2 dá zero. Por transitividade, já que esse lado é igual a f de menos 2 e esse também é igual a f de menos 2, eu igualo os dois. Então aqui dá, simplificou 2, que dá 3 mais b. Então b é igual a menos 3, conforme previsto também, b negativo. Eu substituo o b aqui e encontro a expressão de f1. Menos 3 meio de x, menos 3. Eu encontrei a expressão de f1. Agora eu vou para f2. f2, pelo que eu vejo aqui, é a parte de cima de uma circunferência. Uma circunferência de raio 2. Então aqui tem 2 unidades para cá, 2 unidades para cá. E ela está centrada na origem. Então, a equação que vai gerar essa circunferência é uma equação desse tipo aqui. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual r ao quadrado. Então, o raio eu vi que vale 2. Então, substituo r por 2. E ela está centrada na origem. Então, o x0 é igual a 0 e o y0 é igual a 0. Agora eu desenvolvo isso aqui. Então, vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Quando eu isolar y, vai acontecer isso aqui. Mais ou menos essa raiz. Porque tanto faz se eu pegar a parte positiva ou a parte negativa, quando eu elevar ao quadrado, eu vou encontrar essa igualdade aqui de cima. Y ao quadrado igual a 4 menos x quadrado. Por isso que eu tenho, nessa passagem aqui, considerar os dois, mais ou menos. Acontece que, pela imagem, eu só quero a parte de cima dessa circunferência. E a parte de cima é a parte positiva. Porque se eu colocasse o sinal de menos aqui na frente, como obrigatoriamente o que vai sair do radicando é... O que vai sair do radical vai ser positivo. Então eu não posso usar a parte que tem sinal de menos. A que eu quero é realmente a positiva aqui. Então eu tenho y igual a raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Então o f2 de x é isso. Encontro o f2 de x. E claro que eu poderia avaliar o radicando, que ele tem que ser positivo. Então eu faria aqui 4 menos x quadrado. Na verdade, tem que ser maior ou igual a zero. Então menos x quadrado é maior ou igual a menos 4. Multiplico aqui por menos 1, inverte a desigualdade. Vai ficar x quadrado menor ou igual a 4. Então, se eu tirar a raiz quadrada de ambos os lados, eu vou ter que... O x tem que ser menor ou igual a mais ou menos 2. Porque se eu pegar o 2 e elevar ao quadrado, de um lado eu fico com 4, do outro lado eu fico com x quadrado. Se eu pegar o menos 2, também eu volto aqui. Então, eu até posso colocar um número negativo aqui no x, que é essa parte aqui. Por isso que ficou mais ou menos. Mais ou menos. Porque quando aqui elevar ao quadrado, no máximo eu vou chegar a 4 e vai dar 0. Então, essa imposição aqui retorna o domínio que a gente já consegue ver pela imagem, que fica entre menos 2 e 2. Aqui, o x é menor ou igual, tá entre menos 2 e 2. Mas isso aqui nem precisava fazer. Agora vamos para o f3. Novamente, uma função afim do tipo ax mais b com a positivo, que é crescente, e com b negativo, que é um prolongamento desse segmento de reta intersecta o eixo y na parte negativa do eixo. Então f3x é ax mais b, o a é a variação de y sobre a variação de x. Então agora eu pego o y final, que é 3, menos 0. 3 menos 0. O x final, 4. X inicial, 2. Então 4 menos 2. Então aqui dá 3 meios. A positivo conforme previsto, porque é crescente. Então f3 de x igual a 3 meios de x mais b. Agora eu avalio em algum par ordenado. Eu peguei esse aqui, 2 e 0. Então f3 avaliado no x igual a 2, eu substituo em x por 2. E por outro lado, quando eu avaliar o f3 em 2, tem que dar 0. Por transitividade, eu igualo aqui que 3 mais b igual a 0 e b igual a menos 3. Conforme previsto também b negativo. Substituo o b aqui, eu encontro, na verdade aqui é f3. Encontro f3 de x igual a 3 meio de x menos 3. Agora sim, eu já tenho f1, f2 e f3. Agora eu posso substituir. f1 aqui, f2
e F3. E eu repeti o domínio que eu já tinha explicado. Isso completa a solução da questão.